Bem-vindos ao Agro 10X na Fazenda Podcast. Hoje em um cenário maravilhoso no Nelore Veracruz, onde iremos conversar sobre pesquisa, melhoramento genético na raça Nelore e os marcos que colocaram este criatório em uma posição notável na pecuária nacional. E para bater esse papo comigo, estou aqui com o Jairo Machado, diretor do Nelore Veracruz, com o Cláudio Magnabosco, pesquisador da Embrapa Cerrados, e com o Divino Humberto, técnico da BCZ. Então vamos começar direto com você, Jairinho. Conta pra gente o que te inspirou a fazer veterinária, iniciar o processo de seleção da raça Nelore. Desde criança eu tive a oportunidade de acompanhar um tio que criava Nelore PO nas exposições agropecuárias. Isso despertou em mim a paixão pelo Nelore. E desde então eu tive a oportunidade também, naquela época, de acompanhar um processo de transferência de embriões. Isso me marcou muito e aos 14 anos de idade eu já defini que eu seria um veterinário e que iria me especializar em transferência de embriões. Coloquei isso como objetivo de vida, coloquei meu coração nisso e, graças a Deus, tudo deu certo e nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast para tentar passar um pouco do que a gente conhece sobre melhoramento genético e o nosso trabalho para todo o público. Maravilha. Como que foi o início do criatório? Como que tudo começou? Começou com a aquisição de um plantel fechado aqui do Grupo Garavelo, vizinho aqui da nossa região, um plantel de muita raça. E também tudo começou quando eu conheci o Dr. Divino Humberto da BCZ, onde a gente começou a registrar o gado na BCZ, entramos nos programas de melhoramento genético, né? Entramos em 3 programas de melhoramento genético, começamos a medir e fazer um gado focado na funcionalidade e na produção de carne. Maravilha. E a gente vem conversando, você me falou que depois evoluiu para uma parceria também com a Embrapa, como que foi isso? A gente queria fazer algo diferente do que existia aqui na região. Nós tínhamos uma demanda por touros melhoradores e não era possível encontrar isso na região. Então a gente começou a fazer um trabalho, buscou essa parceria com a Embrapa Cerrados para aumentar a nossa produtividade, permanecer no mercado e produzir um produto para atender uma demanda interna da Veracruz e desde então o excedente a gente começou a colocar em leilões. Nós estamos hoje na 15ª edição do leilão Nelore Veracruz e já estamos completando 32 anos de seleção. Então é um marco para nós, um marco que nos honrou com várias conquistas. Maravilha, estamos aqui com esses 2 amigos, né, o Cláudio e o Divino. Divino, conta pra gente aí então como é que foi esse início de trabalho em parceria aí com a Nelore Veracruz. Olha, é um fato, né, que aconteceu na minha vida, que tem muito orgulho de falar, de ter participado dessa evolução do Nelore Veracruz. Então, quando comecei a prestar uma assessoria aqui nesse rebanho, quando cheguei, que conheci o rebanho, eu já vi de imediato assim, um rebanho muito bem caracterizado, que naquela ocasião, isso era prioridade, né? A expressão racial na ocasião era fundamental. E era um rebanho muito expressivo, que deixa isso até hoje no gado, que é um gado bastante expressivo. Então eu participei de toda essa evolução, de todos o que ocorreu durante a raça, tanto nos trabalhos de melhoramento genético, né? Trabalhando na parte de registro. Isso para mim é muito satisfatório. E vi então um plantel crescer dentro de um programa de melhoramento genético, crescer de forma fantástica, né? Com foco naquele trabalho, sempre pensando muito em precocidade sexual, precocidade de acabamento.
E aqui é uma propriedade onde nós temos nós temos um laboratório a céu aberto, né? Esse laboratório, o que eu digo, são as matrizes, né, que é um volume bastante expressivo, onde usa, que é o principal consumidor da genética Vera Cruz. Então, isso é muito bom e isso faz esse trabalho caminhar de maneira pujante. E com isso, mais uma vez, repito, tem muito orgulho desse trabalho que presta aqui no Nelore Vera Cruz. Bom demais. Jairinho, e aí a coisa foi evoluindo até chegar na parceria com a Embrapa, né? Cláudio, conta pra gente aí como é que foi esse início. Olha, foi uma satisfação. O Jairo entrou em contato conosco, recebemos ele, o irmão, o Eduardo, lá na Embrapa Cerrados, no Centro de Desempenho Animal, e aí começamos a conversar sobre melhoramento. O que ele tinha, como é que estava o estágio atual da Nelore Vera Cruz, falaram do Divino, que já estava todo fazendo isso. E eu falei, olha, nós podemos somar. Então, qual que é a função da Embrapa? Qual que é uma das funções? Gerar soluções para os produtores, soluções tecnológicas para aumentar o desempenho e eficiência de produção. E assim foi feito. Em função do que tínhamos, foi feito um diagnóstico e conjuntamente traçamos uma meta de aplicar as melhores tecnologias. Falei para ele, vamos ter que fazer pesquisa. Ele falou, tudo bem, porque a Embrapa é uma empresa de pesquisa. E sem pesquisa, sem geração de conhecimento, você não tem como tomar decisões em achismos. E assim foi feito. E essas pesquisas foram gerando resultados. Esses resultados geraram informação e nos permitiram tomar decisões assertivas dentro do programa do melhoramento do Nelore Vera Cruz. E assim como a BCZ, foi feita uma parceria também com a NCP, que nos ajudou muito, nos auxiliou muito, e aqui estamos até hoje, participando há mais de 15 anos desse projeto. O que você acha que tornou o Nelore Vera Cruz um parceiro ideal? Olha, a Embrapa Cerrados, ela é procurada. Muitas vezes as pessoas nos procuram querendo informações, outras nos procuram querendo agregar o nome do empreendimento à marca Embrapa, que é a maior empresa de pesquisa tropical do mundo. Né? Então, a Vera Cruz não. Nós sentamos, desenhamos um projeto que a gente chama de plano de trabalho, e esse é o objeto do nosso contrato. Um plano de trabalho, conjunto de interesse comum, onde geramos conhecimento, treinamos pessoas, ou seja, formamos recursos humanos, isso é muito importante. E essa pesquisa, então, o que nos direciona? A Vera Cruz, bem como o Divino bem falou, é um laboratório a céu aberto e é um rebanho experimental, onde nós temos total liberdade para fazer o melhoramento genético aplicado com foco e com todas as características que nós consideramos de interesse econômico, que venha subsidiar a melhoria da eficiência do sistema de produção da Vera Cruz e de quem utilizará essa genética no mercado brasileiro. Então é isso. A Embrapa enxerga a Vera Cruz como uma parceira de primeira hora, e onde nós podemos aplicar a nossa massa crítica para geração de conhecimento para a sociedade. Montou um time de primeira para começar, hein, Jairinho? É isso aí. E a Vera Cruz, sob orientação da Embrapa Cerrados, ela passou a investir em equipe técnica e tecnologias. Nós não medimos esforços para conseguir o objetivo traçado pela Embrapa. Desde então, a gente investiu em genotipagem de todo o rebanho, nós investimos em ultrassonografia de carcaça, investimos em pesquisa da precocidade sexual de machos, nós investimos numa estação de monta bem definida, com desafio de precocinhas, onde só permaneciam no rebanho as que emprenhavam, e as que emprenhavam até os 18 meses, e que entregavam um bezerro aproximadamente aos 24 meses. Então, nosso foco foi sempre o lucro
da nossa propriedade e também do nosso cliente. Uhum. E com essas pesquisas que vieram, que hoje somam quase 40 trabalhos publicados, isso trouxe para nós o reconhecimento do mercado Uhum. e, consequentemente, a recompra do nosso produto, e aí a gente conseguiu atingir essa marca aí de 3 milhões de doses de sêmen vendidas. Hoje a Veracruz é uma fornecedora de genética para todo o Brasil, e nós temos muito orgulho disso, de estar podendo contribuir com a pecuária. Karen, bom demais, mas nada começa fácil. Tudo tem os primeiros passos. Quais foram os principais desafios nesse início aí? Porque hoje a gente vê aqui resultados conquistados, mas o início sempre tem um desafio. Nossa maior dificuldade foi marcar a presença no mercado. O mercado é muito agressivo, muito tecnológico, Uhum. as coisas mudam assim, rapidamente. As tendências, as exigências do mercado. Então a gente teve que nos adequar a isso. Então isso nos impulsionou muito, e o que fez a Veracruz ser um diferencial dentro da raça é que a gente sempre focou em superar nossos resultados. Nós acabamos de fazer um acasalamento onde as DEPs elas aumentaram em 10%, em todas as características. Então a gente impõe uma meta, impõe um foco e corre atrás disso. Maravilha. E aí, Divino, qual foram os principais desafios aí no início? Como é que vocês conseguiram desenrolar esse novelo aí no início do criatório? Pergunta bastante interessante, né? Porque acho que todo criatório tem os empecilhos, né? As dificuldades. Nós tivemos um momento que houve uma transição de um gado que era muito voltado ao rebanho de pista, e essa transição para o gado de produção foi um grande desafio, né? E essa transição foi um desafio que a gente não sabia o que podia vir a acontecer, tá certo? A gente acreditava e acredita muito nesse trabalho, mas na ocasião, com um pouco assim de receio do que poderia fazer essa mudança brusca que eu digo assim, total para esse perfil, né? E eu acredito que de todos os trabalhos que eu acompanhei aqui, esse foi um momento que nós ficava assim um pouco, às vezes até de insegurança por essa mudança radical. Mas foi muito importante, deu tudo certo e foi fantástico, e tá aí o resultado, né, que a gente vê hoje, que o Nelore Veracruz é uma referência a nível nacional. É isso mesmo. Cláudio, conta pra gente também aí qual foi o desafio, principalmente quando a Embrapa começou a compor esse time. Como que colocar stand de pesquisa, ciência, eu fico me perguntando, né? Falei, cara, como foi um desafio. Como que esse laboratório do céu aberto? Foi transformar esse desafio um resultado, né? E eu me lembro claramente que, assim como o Divino comentou, essa transformação desse rebanho foi o primeiro passo. Me lembrei que houve, é natural, né? Como toda mudança, existem os refratários, né? Aí quando o Jairinho nos convidou, fez a parceria com a Embrapa Cerrados para a gente começar a trabalhar, inclusive aí com a NCP também, com acasalamento genético otimizado, utilizando uns touros melhoradores. Aí, obviamente que a rádio, né, refratária, você falou, esse cara vai acabar com o seu gado, vocês vão acabar com o gado, né? E não acabou. Pelo contrário, galgou espaço, galgou vanguarda, galgou protagonismo tecnológico e potencializou, obviamente, a comercialização. Como o Jair falou, é muito agressivo o mercado. E essa consolidação, quando eu penso na Veracruz, eu lembro o quê? De consolidação genética. Então foi um trabalho que foi feito arduamente nos últimos 15 anos para isso. E respondendo a sua pergunta, nós encontramos aqui um ambiente, ok, o que você quer? Delineávamos os trabalhos e as coisas eram executadas. Eles estavam falando da precocidade sexual, acho que vocês não lembram do experimento que foi feito com precocidade sexual, 2 lotes,
não sei quantas fêmeas, desafio, para ver, era um com filhos de touros com genética melhoradora, que a gente chamava, e outro com genética mais tradicional. Aham. Nossa, o resultado foi incrível. O peso da genética tradicional primeira maior. geração. Nossa, se eu não me engano, foi 27% o desafio para a precocidade sexual e a genética tradicional. E a genética melhoradora nos apresentou o resultado de cara acima de 60%. Uhum. Comendo a mesma coisa, no mesmo lugar, e o gado tradicional mais pesado, ele só crescia para cima, né? E não entregava E aí, resultado. Wagner, acredito que ninguém acreditava há 30 anos atrás que o Nelore ia chegar onde chegou. O Nelore hoje aqui, ele produz, a gente coleta bezerros com 12 meses de idade e eles congelam sêmen. Quem iria acreditar que a raça Nelore teria essa precocidade? Quem iria acreditar? Na nossa estação de monta, nosso índice de prenhez em precocinhas desafiadas com 11 a 14 meses é de 85%, com a reconcepção de 80%. Por quê? Porque a genética ela foi selecionada para isso. Quando você faz seleção e tem um foco, o objetivo é conquistado. Uhum. Aqui a gente não cria Nelore, a gente seleciona Nelore. O que é selecionar? Selecionar é a gente identificar os melhores para que sejam multiplicados através da fertilização in vitro e os machos multiplicados através da coleta de sêmen e também identificar os piores para que sejam eliminados. Certo. Isso é seleção. Hoje a Veracruz tem um produto com informações em 3 programas de melhoramento genético, além da nossa avaliação interna, e um produto com mais informações, ele é mais aceito no mercado. Sim. O resultado está mais... Esse trabalho, o Jairinho falou uma palavra aí que eu acho fantástica, que é a reconcepção. A reconcepção até não tem muitos anos isso. A gente falava que o grande problema da pecuária de corte era a primípara. Que a primípara a gente ficava preocupado com ela, que os índices eram muito baixos, era um negócio terrível, né? E agora a gente pega fêmeas que emprenham aos 12, aos 13, 14 meses, com índice de reconcepção de 80% acima, né? Muito bom. Isso é um processo que só vem através do melhoramento genético. Isso dificilmente tem outra ferramenta no seu melhoramento genético. E pegando o gancho nisso, eles falaram muito bem das fêmeas, eu me lembro claramente que nós começamos, como tem a fazenda comercial, gado comercial, os touros jovens, a reprodução programada e um dos objetos do contrato, que é a utilização de touros jovens, que gera informação para que nós possamos fazer as avaliações e avaliação intra-rebanho, são paulatinamente testadas. Ou seja, a genética Veracruz ela é submetida todo ano a experimento de campo. É uma rotina. E essa rotina experimental se tornou tão corriqueira que a gente nem se recorda que nós estamos dentro do experimento de um teste de progênie de touros jovens. E aqui dentro. E você sabe o que é esse laboratório de céu aberto? É um laboratório que tem aproximadamente 9 mil fêmeas desmamando bezerro com média de peso acima de 250 quilos. Isso não é fácil, não. De verdade, Divino. Isso não é. Não é. A gente tem que ficar bastante orgulhoso de fazer parte desse time. E às vezes é questionar, fala isso, mas esse total de bezerro, desmamando, isso tudo tem documentos, né? Que é passível de ver, quem quiser ver, está aí. Então está registrado, é um negócio fantástico. E o comprador desse produto que o Divino Humberto falou, que é um bezerro de extrema qualidade, ele tem um comprador na nossa porta. E ele paga por quilo de bezerro. Ou seja, ele sabe que ele pode pagar mais num produto diferenciado, porque ele sabe o lucro que ele vai ter lá no final da cadeia. É um produto que ele vai abater aos 2 anos a pasto, e com bom acabamento de carcaça. Ou seja, todo esse trabalho em precocidade sexual trouxe a precocidade em abate e com bom acabamento de carcaça. Olha, o Jairo nos deu um gancho agora maravilhoso. Todo esse trabalho em precocidade sexual
nos levou a ter precocidade de terminação. E isso é uma celeuma que o povo fica falando de acabamento em índice, tira, põe, né? E aqui está mais do que provado que a seleção para precocidade sexual nos levou indiretamente à precocidade de terminação, certo? E isso aí é muito gratificante, porque é a plena aplicação do melhoramento das DEPs, como o Divino falou, com resultados práticos. E aqui a gente tem ideias. Ontem voltávamos do retiro, né? Voltávamos do retiro, o Divino fez uma observação muito pertinente sobre acabamento, rendimento, ganho de peso. Aí a nossa colega Ludmila Brunes falou assim, peraí, nós temos uns dados aí muito interessantes. Aí eu falei, pô, vamos fazer um trabalho sobre isso, pegar os últimos 5 anos e vamos compilar tudo isso e ver as correlações entre o acabamento, a funcionalidade e o rendimento, que eu creio que será muito interessante ter esse artigo para o nosso conhecimento próprio. Sim. E principalmente para o mercado. Maravilha. Pessoal, uma das missões desse projeto da Agro 10X na Fazenda é desvendar um pouco mais esses números. É fantástico estar aqui com um pesquisador, com um técnico, com um criador que aprofunda, estuda e gera a informação. Porém, nós precisamos, vamos dizer, interpretar ou levar essa informação para o nosso cliente final. E muitas vezes ele tem esse desafio de conseguir interpretar as DEPs, abrir um sumário, abrir um catálogo e falar, não, eu entendi. Eu vou selecionar uma fêmea, eu quero entender que características eu preciso observar em primeira instância. Então eu queria convidá-los a trazer pelo menos 3 características aqui que a gente pudesse conversar mais sobre a importância delas, o que é, como ela é medida, como que isso impacta no processo de produção lá do produtor final. Para ele, se ele assistir esse podcast, ele vai falar, eu aprendi um pouco sobre interpretação de sumário. Cláudio, queria começar com você. A gente conversou um pouco mais cedo sobre a relevância dessas informações. Traz para a gente aí, em termos de fêmea, quais características esse produtor precisa olhar e desvenda para a gente um pouco aí essa mistificação de muito número e como é que isso vira resultado. Tá. Temos que ter em mente uma coisa. Dentro da equação de lucro, a profit equation, o que paga a conta mais importante é a reprodução. Ruim é o bezerro que não nasceu. Então, uma das características que nós consideramos aqui na Veracruz é a probabilidade de parto precoce, DEP 3P. O que é isso? É a probabilidade de um animal produzir um bezerro viável até os 30 meses de idade. Ou seja, de um touro produzir fêmeas que vão parir até 30 meses de idade. Ou seja, essa DEP, inclusive, ela é expressa em porcentagem. Então, você pega um sumário, você vai lá num touro Veracruz e olha lá. DEP 3P, 88%. O que significa isso? Que ao utilizar aquele touro, a probabilidade que as filhas deles, geneticamente, estejam aptas a entregar para o produtor um bezerro viável até 30 meses, é garantida, e você olha a acurácia do lado, como as nossas DEPs são genômicas, normalmente as nossas acurácias também são bastante interessantes. Então, primeiro fato, precocidade sexual, representada no caso pela DEP 3P. Além disso, seguindo na linha da reprodução, eu acho importantíssimo a stayability, que é a capacidade, habilidade de permanência no rebanho. O que é isso? É a capacidade que o animal tem, a fêmea tem, de entregar 3 bezerros desmamados até 76 meses de idade. Essa DEP é expressa também em porcentagem. Então tá lá, touro Tóquio, 91%. O que significa? Que ele tem, que as filhas dele têm geneticamente a capacidade de atingir a meta da stayability, que é a 76 meses entregar 3 bezerros mamados. Em porcentagem, facilmente. E outra, se você pensar bem,
A steerability nada mais é do que quilo de bezerro desmamado por ano fiscal. Uhum. E, a meu ver, quilo de bezerro desmamado por hectare paga a conta. Então, essas duas características eu acho muito importante. Uhum. E uma outra, eu acho até que o Divino, a gente conversava, né, Divino? Isso. Sobre a habilidade materna, e que era o quão importante era, além de parir, entregar um bezerro pesado. Eu vejo a habilidade materna como uma ferramenta muito importante. Por quê? Hoje, atualmente no mercado, está aumentando o número de criador que compra o bezerro por quilo, né? Uhum. E essa compra por quilo, você precisa de boas fêmeas, né? Você precisa de fêmeas que vêm desmamar bezerro pesado. E a habilidade materna é isso, né? A habilidade materna ela é expressa nos sumários em quilo de bezerro. Quilo de bezerro. Quilo de bezerro. Isso é importantíssimo. Aí começa a seleção no desmame, tanto no rebanho comercial como no rebanho PO, que é eliminar aquelas fêmeas, mandar para abate aquelas fêmeas de baixa habilidade materna, que desmama o bezerro guacho, desmama o bezerro fraco, né, que está muito abaixo da média. Isso não interessa para a propriedade, Sim. porque é uma atividade já de baixa lucratividade, e que começar a aproveitar essas fêmeas, você está onerando toda a sua atividade. Então, isso interfere até na manutenção do processo todo. Uhum. Então, a habilidade materna, eu tenho ela assim, de maneira muito importante, que a reprodução, como o Cláudio disse, se não, ruim é o bezerro que não nasce. Certo. Né? Ruim é o que não nasce. Mas depois que nasceu, nós precisamos de ter uma fêmea que venha desmamar um bom produto. Uhum. Então, a habilidade materna é exatamente isso. E que vem nos sumários, então, como eu disse, ela é expressa em quilos de bezerro, que tem aumentado muito a observação dos compradores de touros, de fêmeas, olhando essa característica. Talvez seja uma das características que mais a gente é questionado. É quando tem um leilão, vai prestar, a pessoa liga, procurando, me indica um touro aí, mas bom para habilidade materna, que já está melhorando, isso vem melhorando a cada dia, mas já foi um grande problema a habilidade materna. Mas nós olhamos hoje o peso dos bezerros que vem sendo desmamados, que é crescente, isso tudo é fruto desse trabalho. E que não existe seleção sem descarte. E esse, além da reprodução, é um ponto importantíssimo, que é essa habilidade materna. Eu considero, como geneticista, que mais importante do que seleção é a palavra descarte, como o Divino falou. Porque se você fizer coleção e não seleção, complica. Então você tem que descartar. O animal que não entregou aquilo que é programado para ele entregar, ele não justifica estar ali comendo o capim que está comendo. Ele não entrega, Nós estamos falando de um rebanho de 80 milhões de fêmeas, onde 60 milhões delas é base zebuína. Então, o impacto é muito grande dessas características. O que nos deixa muito felizes, todos nós consideramos importantes as 3 características que mencionamos em fêmeas. E eu até tenho uma informação que, no caso, por exemplo, em 10 anos de trabalho, não vamos falar nem os quilos, né, Divino? Em 10 anos de trabalho, para maternal, nós melhoramos 411%. Para steerability, nós melhoramos 25%. E em 10 anos, a parto precoce, nós subimos aqui 9%. E o mérito genético total econômico, 105%. Ou seja, é um progresso evidente e que aquilo que está sendo preconizado está sendo cumprido, está sendo entregue e é um avanço permanente. A evolução do rebanho está expressa nesses Exatamente. números que você trouxe. O Divino também tinha comentado sobre isso. Jairo, e aí, sobre essas características que eles trouxeram, como é que você pode complementar na visão do criador? Olha, eu acho que o criador, ele tem que acreditar em melhoramento genético, senão ele é expulso do mercado, porque esse mercado ele não tem espaço para quem não tem competência. E a competência na produção de carne, ela passa pelos programas de melhoramento genético. Nós temos que acreditar, porque realmente traz uma diferença muito grande. Do patamar que nós saímos e o patamar que a gente está de produtividade hoje, se deve exclusivamente a todo esse trabalho de melhoramento genético. Então eu chamo a atenção para o criador que quer produzir mais carne
por hectare ano, mais quilo de carne, que não compre material genético de criatórios que não façam melhoramento genético e que procura fazer um trabalho sério. Mais que isso, né, Jairinho? Que não use touro de boiada. Não use Mais touros que isso. de boiada. O prejuízo é muito grande. Se você pode ter um bezerro a desmama que com mais de 20 quilos, 15 quilos a mais do que a média da raça, imagina o prejuízo que você leva usando a genética do touro do boi de boiada, né? E impressionantemente, metade das matrizes ainda do Brasil, de corte, são cobertas por touro de boiada. Eu diria mais, viu? Infelizmente. Infelizmente. Então, acho que cumprindo mais uma vez a nossa missão de democratizar a informação, isso que nós estamos fazendo aqui tem esse papel, de levar a educação, de mostrar para o mercado que com números, com genética, comprovada com ciência, com avaliação, o resultado aparece. Esses 30 anos de trabalho aqui na fazenda estão demonstrados aqui nos números que o Dr. Cláudio acabou de mostrar. Eu acredito muito, já comentei esse negócio com o Jairinho, que o melhoramento genético vai tirar esse pessoal, porque esse pessoal do mercado, por quê? O boi de boiada, à medida que vai aumentando o número de comprador de bezerro por peso, e ele começa a ver, eu vendi o bezerro de 250 quilos, deu X, e o outro vendeu o bezerro de 180, deu Y o valor, ele começa a ficar incomodado. A venda do animal vivo, eu acho que existe uma tendência dela ir caindo. E o melhoramento genético vai cada vez, vai se consolidando cada vez mais. Porque para nós já é consolidado. Mas ainda a pessoa pensa que isso é muito difícil e tal, e não é. As informações estão aí, de graça, né? Para quem vai utilizar. A genética é um insumo perene, né? Que você coloca a genética lá, ela permanece no rebanho por exatamente, anos. Exatamente. Então, eu acho que é questão de tempo. E vem melhorando. Wagner, os pecuaristas de ponta, né, que fazem recria e engordam, não compram bezerro na perna mais. Eles pagam por quilo de bezerro. Então, essa mudança no estilo da compra fez muita gente acelerar para poder atender a demanda de um produto de qualidade. O comportamento de compra vai mudar a regra de produção. E já mudou. Quero voltar a ressaltar a importância que existe do maternal. Né? Eu não sei até essa informação, não sei se eu falei para o Jairinho. O Jairinho hoje tem na média das fêmeas da fazenda PO, hoje o rebanho dele é 100% de maternal, DECA 1 no PMGZ. Isso não é fácil, não. Né? Isso é um trabalho difícil, mas por quê? É o que o Cláudio falou, que ressaltou ali também. É o descarte, nós vamos eliminando aquilo. E, então é questão de tempo, eu acho que esse boi de boiada vai desaparecer. É lógico que desaparecer não desaparece, vai reduzindo cada vez mais. E na realidade é isso, né? O mercado valorizando o quilo do bezerro desmamado, o produtor de bezerros vai perceber, peraí. Exatamente. Eu tenho as ferramentas para produzir aquilo que é o meu sustento. Qual o objetivo econômico do cara que faz a cria? Quilo de bezerro desmamado. Se o mercado está comprando que não seja por quilo, eu preciso encontrar a ferramenta que me ajude a ser mais eficiente. Exatamente. E as ferramentas são os touros melhoradores. Né? Os touros que me garantam lucro ao meu sistema de cria. Mais uma, Cláudio. O custo de produção do bezerro do boi de boiada chega a ser maior do que o custo do melhorador. Concordo. É maior. Porque nós temos informações hoje, por exemplo, o Stayability, que mostra que é a capacidade da fêmea, né, de gerar bons produtos, que vai ser mais sadio. Exatamente. Né? E aquele bezerro mais fraco vai ser mais fraco a vida inteira. Então o custo de produção desse animal é maior do boi de boiada. Sim. Muito bom. Que discussão, hein, Jair? É isso aí. Alto nível. E o mercado reconhece todo esse trabalho que a gente está fazendo, Wagner. Nós estamos com 3 milhões, comemorando 3 milhões de doses de sêmen vendidas. O que é isso? É a recompra. É o cara que usou a genética
da Veracruz e teve resultado. O diferencial da Veracruz é que a genética é uma genética identificada. Ela não é uma genética escolhida. Hoje a Veracruz tem mais de 50 touros em central em lista de vendas e alguns configuram como os líderes de venda nas centrais. Exemplo disso é o Faraó. O Faraó vai completar esse ano 500 mil de doses de sêmen vendidas e ele está numa saúde perfeita. Então, assim, ele já é o touro vivo em central com maior venda de sêmen. O Mutreco é um destaque absoluto dentro da ABS. O Faraó está na Alta Genetics. Mutreco, na ABS, o Cifrão, líder de venda dentro da Lagoa da Serra. Ou seja, a Veracruz hoje está presente nas principais centrais do país e com recompra. E a recompra é devido ao lucro que esse pessoal... O melhor indicador que tem, né? Está vindo. E o lucro, ele vem... o motivo do lucro vir é de que ele vem de uma seleção identificada e nunca escolhida. A gente nunca pode escolher um animal. A gente pode escolher o mais bonito, às vezes escolher o animal mais gordo, mas foi o animal que comeu mais, que teve maior despesa, né? Um custo maior. Então, assim, a Veracruz, hoje, ela tem, com essa parceria com a Embrapa Cerrados, ela vai desde a eficiência alimentar, nas provas de ganho de peso, sempre identificando. E uma coisa, você falou duas coisas que me chamaram a atenção. Líder tal. Agora eu me lembrei. É muito importante, assim como nas famílias, a sucessão genética. E falou-se do Faraó. E nós temos outro touro líder da Araucária, que também chama líder, que está com mais de 140 mil doses, um touro jovem ainda, e que filho de um touro que é líder numa central, e o líder é líder de outra central. Ou seja, a consistência genética. Se você pensar em Mutreco, você pensa em Tornado, que é filho dele. Sim. Se você pensar em Faraó, você pensa neto, em Egito. Tsunami, né? Tsunami. Então, nós não estamos falando de pérolas do passado. Tivemos o melhor touro. Não. Nessa categoria temos esse touro. Na categoria mais recente temos outro. Touros jovens em lista de espera. O mercado está ávido para usar touros jovens saindo do forno da última geração da Veracruz. Nós estamos em 2023, os touros 2021 são touros expoentes em várias centrais, sendo top 0,1%, cada um com seus atributos, cada um com as suas origens genéticas, touros abertos, touros um pouquinho mais fechados, enfim, tem de tudo. O que nós temos? Consistência genética ao longo dos anos no trabalho da Veracruz. Está evidenciado. E a certeza desse trabalho que já é utilizado no grande laboratório a céu aberto. Aí. Que todo ano os touros jovens utilizamos no gado comercial. Porque acredita que esse bezerro vai ser comercializado, você não pode usar um animal que você tenha dúvida, que você questiona a qualidade dele. Com certeza. Né? Que essa é a grande receita da propriedade, né? Usar dentro de casa e colher o nosso produto é testado dentro de casa. Nós produzimos carne e a gente usa a nossa genética e a gente tem lucro com isso. Maravilha. Divino, devolvendo para você aí, como que a ABCZ é uma instituição tão forte a nível mundial também, né? Como que você vê a atuação da ABCZ? Qual que é o papel dela efetivamente no criatório? E também como que você entende que a ABCZ pode apoiar esse projeto para crescer? Vamos dividir em dois temas. Né? Primeiramente, a parte de registro, que a ABCZ disponibiliza os técnicos, né? E para fazer o trabalho de registro. Até uma observação que eu tenho para fazer é que esse rebanho lá do início tinha um número de descarte maior, de fenótipo, descarte por fenótipo, maior do que o atual, pela consistência que vem adquirindo o rebanho, né? Então a ABCZ disponibiliza os técnicos para estar prestando esse serviço. Aqui na Veracruz eu já estou aqui há bastante tempo, desde o início desse trabalho, né? Então isso é uma coisa que a gente observa nitidamente
essa evolução que tem dentro do rebanho. E tanto a característica fenotípica da parte racial, como de carcaça, que nós descartamos também aquele fenótipo indesejável, animal pernalta, nós tiramos do rebanho, tá certo? Então, porque isso não interessa ao rebanho, esse tipo de gado. E na parte do PMGZ, do melhoramento genético, as ferramentas que o PMGZ oferece, né? Todas as ferramentas, aqui nós usamos o PMGZ também, utilizamos bastante as fichas de eficiência reprodutiva, onde nós olhamos a parte de parto, habilidade materna, HMMP, que é o real, né? Porque são os dados que são enviados para lá, são só apenas trabalhados e volta o resultado. Precisa saber conhecer as melhores matrizes, né? Você fala o PMGZ também, só para o nosso ouvinte, produtor entender, você está falando especificamente do programa. O programa explica para o pessoal. O PMGZ, né, que é o Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos da ABCZ. Da ABCZ, que é o que eu presto serviço aqui na parte de melhoramento genético com o PMGZ, tá certo? Então, essa que eu estava comentando, a parte, essa ficha de eficiência reprodutiva, nos ajuda muito, porque nós temos o real, o que é feito. Nós temos as DEPs e nós temos o real que acontece. E isso vem muito parelho, mostrando então que o trabalho está no caminho certo. Bacana. Cláudio, e as pesquisas? Como que você entende o impacto das pesquisas na evolução do rebanho? Olha, as pesquisas, você começa, você não sabe onde vai terminar, né? Óbvio, pesquisa, você tem uma hipótese de trabalho e você pode acertar ou não. E essas informações dos resultados, simplesmente elas servem de quê? De input, né? De entrada de informações para que nós, ano a ano, aprimoremos os nossos trabalhos. Então, você vai avançando em algumas características, sabemos os resultados, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. E isso nos gera conhecimento para mudança de rumo. Se nós não fizéssemos essas pesquisas, nós não teríamos essas informações. Por exemplo, o próprio índice Veracruz, que gera o selo do animal cifrado, ela é fruto de quê? De uma pesquisa, de um trabalho de características de importância intra-rebanho para macho e para fêmea, utilizando todas as informações possíveis e que, além dessas informações, o animal se classificando, né, como elite, como superior, e passando no crivo da avaliação funcional, que é esse equilíbrio entre os números e a avaliação funcional, este animal, essa classificação, o credencia a receber um selo de qualidade, uma certificação que é o animal cifrado. E isso é muito importante, porque é uma garantia que você tem para você e uma garantia que você oferece ao mercado. Ontem eu estava vendo um filme de fêmeas da fazenda para doadoras, né? E verifiquei cifra. E aí até o Jairo comentou comigo, parte disso aqui vai para venda, né? Aí eu fico pensando, você usa o animal cifrado para você e o seu melhor você também está ofertando ao mercado. Então a pesquisa tem um papel fundamental porque ontem nós já tivemos ideias de fazer 2 linhas novas de investigação. 2. Uma envolvendo mais novas DEPs, a questão como maciez de carne e eficiência alimentar, que como o nosso gado é 100% genotipado, nós temos essas informações através da NCP, né? Que é um dos programas que participa no programa de seleção da Veracruz, assim como o PMGZ. Então, dessa forma, nós temos informações para que nós possamos seguir avançando mais. Avançando mais em quê? Avançando nas características fenotípicas, nas informações internas e também nas informações genômicas. Haja visto que 100% dos animais dessas 5 últimas gerações é genotipado. Nós praticamente, eu não me lembro, mas eu creio que nós não temos mais fêmeas que vão fechar 2024 sem genotipar. O que eu tenho certeza
é que os animais nascidos 2018 para cá, todos 100% genotipados. Isso gera uma informação muito mais acurada para que nós possamos fazer um melhoramento de rotina e também tenhamos condição de fazer pesquisas envolvendo tecnologia de ponta. Maravilha. E aí, Jairinho, qual o nível de segurança que o investidor, o criador como você, tem ao ter todo esse apoio técnico por trás? Segurança muito grande. Cláudio falou aqui da genotipagem. A gente acredita tanto no nosso trabalho, tanto nesse trabalho de melhoramento genético, que a maior quantidade de doadoras nossas aqui são as bezerras, que são a última geração do melhoramento genético. E ainda a gente usa touros jovens. O melhoramento genético é um negócio intrigante, muito gostoso. A gente vai na concorrência, a gente pega os melhores touros da concorrência, traz aqui dentro e tenta fazer touros de central antes até que o nosso parceiro, né? E a gente também pega e faz muitas parcerias de embrião. A gente passa todo esse trabalho através de embrião. A gente passa 32 anos de trabalho para o nosso cliente, né? Que será um futuro concorrente, e isso é o gostoso. Além de material genético, a gente passa o nosso conhecimento também para o nosso cliente, que vai ser um concorrente no futuro, e isso nos motiva a acelerar, isso nos motiva a superar nossos resultados e se manter no mercado. Então, o nosso lema aqui é passar conhecimento, passar genética e acelerar para sair na frente. É o posicionamento para se manter aí na cabeceira. Isso concretiza essa confiança que a gente tem nesse trabalho que a gente realiza aqui dentro. Sim. Saiu um benchmark aí sobre quais características em comum existia entre os criatórios que estavam na cabeceira do sumário. E as duas coisas em comum foi o uso de touro jovem e a tecnologia de FIV. Essas duas foram as variáveis constantes nos criatórios de cabeceira do sumário. E eu sei que aqui vocês também têm o uso dessas ferramentas, né? Com o uso da fertilização in vitro, quando usada corretamente, ou seja, quando você multiplica o que é bom, é uma ferramenta que acelera demais, te impulsiona, né? Da noite para o dia você pode ter uma genética igual ou melhor do que quem está no mercado através de parcerias de embriões e coletando bezerras, né? Isso mesmo. Cláudio, e olhando para o futuro, quando a gente já pesquisamos aí 15 anos de pesquisa e a pesquisa segue levantando hipóteses, como melhorar. O que está no radar aí? O que a gente pode dar de cenas spoiler? Do próximo capítulo? O que a gente pode dar de spoiler aí de as tendências ou as observações futuras que vocês estão olhando dentro do criatório? Olha, como diria Jack Stripador, vamos por partes, né? Vamos por partes. Então agora nós estamos fortemente buscando conciliar umas informações, observações constatadas no curral sobre questão de animal com alto rendimento, acabamento, batendo isso, conferindo ou não com as DEPs, com a funcionalidade, porque é o seguinte, nós não podemos perder o nosso biotipo funcional, né? Nós não podemos perder isso de vista. Nós temos, sim, um gado com número, só número não faz gado. E então, o que ocorre? No nosso radar hoje, além dessa pesquisa que eu acabei de mencionar, estamos com foco em maciez, estamos buscando. Pô, mas você faz abate técnico? Não estamos necessariamente fazendo, porque nós temos, através da NCP, as DEPs de maciez, temos experimentos correlatos com parceiros que utilizam touro e Veracruz em outras fazendas e esses animais estão sendo abatidos. Dessa forma, para que você tenha uma ideia, nós numa análise, uma parceria, inclusive numa palestra, numa análise que fizemos com a minha colega Ludmila Blunes, nós identificamos animais top até 3% MGTE
e, ao mesmo tempo, top 2 para maciez da carne. E aí, esses touros hoje estão sendo rotineiramente utilizados. Ah, estou fazendo seleção exclusiva para isso? Não. Mas nós temos essa informação e, ao se utilizar touro melhoradores para essa característica, nós vamos evoluindo. Então, eu diria hoje que a gente está buscando características inovadoras, tais como maciez e eficiência, estando aí antenados com o mercado. E eu sei que a Veracruz, para o ano que vem, ela está voltando aí a fazer uma parceria mais forte ainda com o Centro de Desempenho Animal da Embrapa Cerrados, para a gente poder medir a eficiência dos touros, dos bezerros promissores, dos bezerros que estão nascendo esse ano. Aí, o ano que vem, eles serão submetidos à prova de eficiência alimentar no Centro de Desempenho Animal da Embrapa. Maravilha, não para, hein, Cláudio? Não, coisa não boa. pode parar. Eu também vou querer ouvir do Divino em relação às tendências genéticas aqui dentro do criatório, mas eu vou agradecer o Cláudio nessa primeira parte da participação dele aqui, para que ele possa ceder o lugar para a Ludmila, que ela possa também contribuir conosco, quais foram aí as conquistas de todos esses anos de pesquisa. Divino, conta para nós então como que essas questões da tendência genética, como que veio evoluindo, onde nós estamos posicionados e essa tendência, para onde está indo, nas principais características e também aqui nessas questões da precocidade sexual e essas características que nós citamos aqui hoje. Terminamos agora, ontem, o acasalamento dessa estação de monta agora, né, 23 e 24, e sempre trabalhando focado em melhorar, diminuir grau de consanguinidade, fortalecer as DEPs, tanto para maternal como para desempenho, todas as econômicas, as DEPs econômicas, né, de reprodução. Por quê? Porque esse é o caminho que melhora o rebanho. E a tendência genética do rebanho é crescente. Né? Ontem eu estava avaliando no PMGZ, hoje a Veracruz é DECA 1 em quase todas as características avaliadas pelo PMGZ, na média. Né? Isso é fantástico, ou seja, é um rebanho que está, nós já sabemos de cara que está entre os 10% melhor rebanho da raça. Então já é uma informação relevante, muito valiosa, né? Sim. E está crescente essa avaliação genética, porque existe o crivo que é montado durante o acasalamento de um crescimento a cada estação de monta. Então, a tendência genética do rebanho é só crescer, procurando o equilíbrio nessas DEPs. Tá certo? Nós procuramos sempre equilibrar essas DEPs para não destoar. Às vezes melhora a peso ao sobreano, mas piora acabamento. Não. Nós procuramos o equilíbrio. Senão era fácil. Vai acasalar quase tudo com 2 touros só, né, Ludmila? Era fácil até para a gente, mas não é esse o mecanismo. E, além disso, é feito o direcionamento posterior desse acasalamento para que a gente corrija características indesejáveis. Né? Então, isso nós trabalhamos muito forte nisso também, para evitar começar a aparecer animal que tem, então, esses defeitos que nós não queremos que apareça dentro do rebanho. Maravilha. Bom demais, Ludmila. Seja bem-vinda aí a compor a nossa mesa. Obrigada pelo convite. Bater um papo aí sobre genética já. Mas antes disso, queria perguntar para o Jairo o seguinte. Jairo, é um fato que a Veracruz ela é um protagonista dentro da pecuária nacional, é reconhecida. Na sua opinião, o que credencia essa autoridade à Veracruz? Que conquistas foram essas que já tivemos e que coloca essa nessa posição notável dentro da pecuária? Olha, são várias conquistas, né? Uma delas é essa notícia de 3 milhões de doses de sêmen vendidas. Essa é uma conquista. Outra conquista são os quase 40 trabalhos publicados pela Embrapa Cerrados aqui dentro. Outra conquista é o Faraó sendo recordista, sendo touro vivo, recordista
de venda de sêmen. Sim. Conquista também são os 50 touros em Central. E outra conquista é a gente conseguir colocar aqui no nosso projeto interno as fêmeas para parirem aos 2 anos de idade e colocar os machos produzidos aqui no nosso rebanho comercial sendo valorizados no mercado e os nossos clientes abatendo esses machos aos 2 anos de idade com rendimento de carcaça e acabamento espetacular. Essas são as nossas conquistas. E a gente publica aqui, né, que e a gente publica mesa também essa revista aqui, Sim. que chama a atenção de todos aí, acompanhar a gente no Instagram do Nelore Veracruz. E quem quiser, é só entrar lá que tem todas as edições. Esse ano a gente publicou a 10ª edição e todas as revistas estão lá no nosso Instagram e vocês podem ver na íntegra. É o único criatório que tem a revista publicada, né, Jair? É isso aí, a gente faz uma tiragem de 8.000 exemplares e manda para todos os nossos clientes e sócios da BCZ. Muito bom, parabéns aí, realmente são marcos importantes. Mas esses marcos vêm fundamentados, a gente já conversou bastante sobre isso aqui, com muita pesquisa, com muita avaliação. Edmílio, então conta pra gente aí que as conquistas, que os resultados foram esses, depois de 40 trabalhos, 15 anos pesquisando e números comerciais refletindo o resultado também. Conta pra gente um pouco sobre esses resultados. Os resultados são muitos. Vou apenas pontuar alguns, porque senão a gente vai ficar aqui até escurecer. Mas são muitos resultados. Um importante que a gente viu, e quando se fala de precocidade sexual, fala que ela é muito influenciada pelo ambiente, a resposta genética é baixa. Então, um dos importantes resultados que a gente obteve foi o aumento da herdabilidade. Só para entender, a herdabilidade ela vai nos indicar quão herdável essa característica, se eu consigo uma resposta à seleção. Quanto do componente genético é influenciado, ou quanto o componente genético influencia a característica. E para a precocidade sexual, geralmente é baixa. Aqui na Veracruz, a gente conseguiu estimativas quase moderadas para a herdabilidade. Isso mostra que a gente está imprimindo esse gene para a precocidade sexual no rebanho. Foram mais de 10 anos de avaliação, esse é um ponto inédito da pesquisa. A maioria dos trabalhos com precocidade é de rebanho experimental ou de poucos anos de avaliação. Então, esse ponto é muito importante também para a qualidade dos resultados que nós obtivemos. A questão de aumentar a herdabilidade também é importante para a resposta genética, além de antecipar o progresso genético. A gente está falando de fêmeas que são desmamadas e desafiadas no mesmo ano. Elas entram em reprodução no mesmo ano que elas são desmamadas. Então, a gente está acelerando muito o processo e reduzindo a recria. Isso é muito importante para a pecuária. Um outro ponto que foi interessante a gente avaliar, e a gente publicou esses resultados, é da relação entre a precocidade sexual com outras características. A gente tem que lembrar que no final das contas a gente está produzindo carne, né? Então o que eu quero da fêmea? Eu quero que ela emprenhe cedo, desmame um bezerro pesado, tenha alta taxa de reconcepção, como o pessoal falou, mas eu também quero um macho precoce. O exemplo que o Jairinho deu dos machos aqui, tem exemplo de animais produzindo sêmen a partir dos 12 meses. E que esse macho tenha velocidade de crescimento, que esse macho tenha fertilidade, tenha rendimento e acabamento de carcaça. Então é importante avaliar a relação com outras características. Se a gente seleciona para precocidade, o que está fazendo para as outras que são importantes no rebanho? Sim. E o que a gente observou? Que a seleção para precocidade ela vem a contribuir com o desempenho. A gente não viu efeito negativo no peso da desmama, muito pelo contrário. Essas fêmeas precoces ainda estavam desmamando bezerro pesado. É importante a gente fazer o feijão com arroz, claro. Tem que entregar ambiente para que essas fêmeas apresentem esse desempenho. E quando a gente fala de ambiente, a gente não está falando de dieta muito alta, com alta energia ou concentrada. A gente está falando de pasto de qualidade. Sistema que é o que a gente trabalha aqui. Então, a gente precisa ofertar um ambiente adequado para essas fêmeas terem esse desenvolvimento até a fase, né, até entrar em reprodução. E a gente viu esse baixo ou um efeito negativo em outras características, como as características de crescimento, as características de carcaça. Um outro trabalho que a gente publicou foi o que é importante para fazer a fêmea precoce. Como que a gente vai produzir essa fêmea precoce? É preciso ambiente, como foi mencionado, é preciso genética
E a gente tem uns aspectos importantes na funcionalidade do animal. Eu preciso de uma fêmea com um pouquinho de gordura, porque a gordura é precursora de hormônio. A gordura é sinalizador para desencadear a puberdade. O que significa? O organismo do animal, o corpo do animal vai entender, pronto, eu posso emprenhar, eu consigo manter essa gestação, eu vou parir um bezerro de qualidade e eu vou produzir leite para... Reprodução é característica de luxo, Isso né? aí, para entregar esse bezerro de qualidade. Então, tem vários aspectos que fazem a fêmea precoce. E também o biotipo, né, Divino? Questão da precocidade sexual, relação costela é muito importante. Foi um dos pontos que a gente identificou também no trabalho. Nessa que ela mencionou do biotipo, nós somos extremamente rigorosos na apartação por biotipo. Aqueles animais que têm um fenótipo tardio, que é o animal pernalta, isso não é aproveitado. Esse animal é encaminhado para abate, é descartado esses animais. E isso vai, à medida que vai tirando, que vai descartando esses animais, as progênitas que vai vindo vai só melhorando, vai só diminuindo esse número. Então isso é fantástico, esse trabalho da apartação visual, além de todas as apartações, né, Ludmila? A parte genética, essa parte fenotípica, a parte reprodutiva, descartando as fêmeas que não emprenham cedo. Então é um conjunto de medidas que vem sendo tomadas que contribui fortemente com a evolução do rebanho. Isso aí, o descarte ele é uma ferramenta importante da seleção, né? E a gente pratica isso bem aqui. E esse descarte ou a seleção ela é bem realizada pela qualidade da informação. Aqui a gente tem de desempenho, genética de 2, 3 programas de melhoramento, tem a parte visual e tudo casadinho, cada fonte de informação. E se faltar alguma coisa, a gente ainda pergunta para o seu Henrique, né? É isso que aí aí. Conhece todas as matrizes. É quem está no campo e vendo o que está sendo produzido. Essencial. Tanto que a gente tem um rebanho muito jovem. A média de idade das matrizes hoje aqui no Vera Cruz é 3 anos de idade. Então são matrizes muito jovens. A parte mais jovem do rebanho tá aqui, 3 anos de idade. Para a raça Nelore, isso é um diferencial muito grande. Jairim, que fundamentação, hein? De fato está explicado por que a evolução foi teoricamente rápida. Quando a gente fala em bovinos, uma evolução rápida. E o porquê dos resultados. É isso aí. E fica aqui meu agradecimento aqui em público ao Dr. Divino Humberto, da ABCZ, que sem o acompanhamento dele a gente não teria chegado a um rebanho que agrada aos olhos e agrada ao bolso. Meu agradecimento aqui a Ludmila Brunes, que escreve a nossa revista e coloca todos os trabalhos de pesquisa, a conclusão de todos os trabalhos de pesquisa aqui. Agradecimento especial ao Dr. Cláudio Magnabosco, né, que nos proporcionou essa parceria com essa entidade aí, que é a Embrapa, né, a maior entidade de pesquisa do mundo tropical, né, no setor agropecuário. E também um agradecimento a você, que nos deu essa oportunidade aqui de passar um pouco do que é feito aqui para todos. Maravilha. Ludmila, e aí, como é que era o dia a dia na fazenda? Eu fico me perguntando, traz pesquisa, temos rotina da fazenda, como é que foi esse dia a dia? Só conta um pouco para a gente, que fiquei curioso agora, porque você trouxe tanta informação, mas e como é que é trabalhar aqui na fazenda? Aqui é muito bom de trabalhar. A maioria das características que nós avaliamos já eram rotineiramente mensuradas ou a gente começou como protocolo de precocidade. Então, a gente encaixou na rotina da fazenda as avaliações que deveriam ser realizadas. Porque a gente não pode... A gente tem um laboratório a céu aberto, como o pessoal falou, mas não sair disso, da rotina da fazenda, porque o cliente dessa genética é um cliente que vai ter um sistema semelhante ao que a gente tem hoje. A gente não precisa de muita firula. Não é um mundo artificial. Não, a gente precisa de um sistema de produção tradicional. Funcional. E é o que a gente tem aqui. Então, vocês acoplaram a pesquisa dentro do sistema de produção da fazenda. Isso, adequou a pesquisa ao sistema que a gente tinha aqui. E aí, Jairim, qual que é a sua observação sobre isso? Deu um frio na barriga? Rapaz do céu, fazer pesquisa lá vai parar tudo. Mas realmente não é fácil, mas esse foi o diferencial para a gente chegar
e conquistar uma fatia do mercado, né? Conquistar o respeito das pessoas, porque aqui a gente não faz nada no achismo, a gente faz em cima de pesquisas, em cima de dados, e isso nos deu muita consistência. Muito bem. Ludmila, vou te agradecer também pela participação, muito importante. De fato, não se faz nada sozinho, né? Então, ver esse bate-bola entre você e o Cláudio aqui realmente foi muito interessante. Eu vou devolver, pode? Não, e outra, eu quero ressaltar também a nossa equipe de campo, Claro. né? O nosso gerente, Silso, e a todos os nossos funcionários, porque nenhum é mais importante do que o outro, sabe? Cada um deles tem uma engrenagem e como todos vestem a camisa da empresa e procuram o bem da empresa, a gente consegue ter sucesso em todo esse trabalho de pesquisa que é colocado a campo. Maravilha. Então é isso, Ludmila, obrigado pela participação. Já eu vou convidar o Cláudio para participar da nossa mesa novamente, mas agora eu vou devolver a pergunta para o Divino. Divino, conta para nós como que é o compromisso com o equilíbrio entre os números e essa avaliação visual aqui no Nelore Veracruz. É um fator bastante importante, porque os números, né, gera através do programa, e às vezes você tem números fantásticos, mas que não condizente com uma qualidade no animal, né? Então esse crivo da apartação visual também é muito importante, porque começa a ter animais bastante equilibrados, a partir do momento que vai descartando aquilo que não interessa. Isso aí vai fundamentando cada vez mais as avaliações genéticas, que de nada adianta você ter um animal extremamente bem avaliado, que seja um animal tardio, né, de fenótipo tardio, ou seja, animal que não vai responder à parte reprodutiva, à parte de acabamento, né? Isso acontece, e não é raro, tá? Então essa apartação a gente vem eliminar esses animais indesejáveis, de fenótipo indesejável. Então aí começa, como eu disse anteriormente, à medida que isso é feito rotineiramente, vai diminuindo esse número de animal que vai aparecer na propriedade, por causa da consistência genética do rebanho. Até tem um ditado popular que fala que o rebanho adquire jeito, né, tipo. Sim. Então, a partir do momento que começa a fazer esses descartes, o rebanho cria um tipo, que é importantíssimo. Perfeito. E aí, Cláudio, na sua visão, esse equilíbrio entre números e o visual, o Brasil como um todo também está caminhando. Não. Aqui a gente vê que ele é bem evidente e rígido, mas qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que é o seguinte, muita gente com mérito procuram avançar nas avaliações genéticas e de fato avançam. No entanto, esquecem de uma questão de funcionalidade. Touro, não adianta ele ter uma avaliação genética super alta se ele tem aprumos sofríveis, que ele não consegue, depois de 2, 3 anos, seguir cobrindo a vacada. Fêmeas com avaliação alta, com a vulva que você tem que procurar com microscópio. Então, são atributos que aqui na Veracruz são tratados de maneira complementar e que são avaliadas rotineiramente dentro dos processos de seleção da Veracruz. Eles são tratados de maneira muito rigorosa, como o Divino bem falou, e você tem a avaliação genética, fazemos a otimização dos produtos, usamos toda a tecnologia possível para ter o melhor animal mais bem avaliado nas características de leite, reprodução, crescimento e carcaça. E também no nosso crivo de avaliação funcional. Se ele atender tudo isso, ele permanece no rebanho. Haja visto que o gado da Veracruz ele tem uma cara construída a duras penas, porque o descarte é violento. Não é fácil e não é qualquer criatório que tem a coragem de
cortar na carne aqueles animais que não venham atender explicitamente os rigorosos critérios de seleção que nós temos. Então, respondendo a sua pergunta, no Brasil é comum? Não. Infelizmente não. Ou se vai muito para um lado, ou se vai muito por outro. Na Veracruz é comum? Não, na Veracruz é obrigatório. É rotina. E aí, já? É isso aí. Como diz o... Bora do outro, dá a benção aí. Grandes lucros só vêm através de grandes investimentos. E foram os investimentos em tecnologia, os investimentos em equipe técnica, que fizeram a Veracruz permanecer no mercado, né? E atingir a produtividade que nós atingimos. O agricultor, ele tem uma conta muito rápida, né? Tudo que ele investe para plantar, colocar o adubo, escolhe a melhor semente, tudo isso em 6 meses ele fecha a conta. A conta do pecuarista, ela é mais complexa, mais difícil de fazer, ela é mais longa, né? O acasalamento que você faz hoje é o abate. Daqui a 3 anos é que você vai colher o resultado. Então, é importante. O melhoramento genético, ele é um investimento. É fundamental para qualquer pecuarista que quer ficar no mercado, usar genética de touros melhoradores para conseguir características que, como o Cláudio falou e o Divino Humberto falou, manter-se no mercado. Quando eu participo dessas rodas de discussão, ao final me pergunto se valeu a pena ou não. E eu já conheço o trabalho da fazenda e aumentou a minha admiração e a vontade de adquirir uma genética daqui. Por quê? Eu acho que a gente cumpriu nossa missão de levar as informações que desvendam o que está por trás desse sucesso, desse resultado. E o mercado, se ele quiser acessar essa genética, como faz? Então eu sei que tem os leilões, estamos aproximando já de um leilão de fêmeas aí dia 1º/11. Vamos falar um pouco do que vem pela frente, vamos falar um pouco de como que está formatado, qual que é a genética disso, o que o mercado pode esperar disso. Vamos conversar um pouco sobre isso aqui, porque depois desse bate-papo aqui eu tenho certeza que o interesse vai aumentar, viu, Cláudio? Ô Wagner, tudo que a gente faz, a gente tem que colocar no mercado, né? Tudo funciona através da venda. Então a gente tem 6 leilões, nós já fizemos o leilão Embrio Veracruz, né? Sucesso. Que foi um sucesso absoluto. Nós temos o leilão dentro da Exposebu, leilão Elite Provada, que foi uma das maiores médias dentro da Exposebu, né? Quem diria que gado de prova seria valorizado dentro da Exposebu? Nós fomos os pioneiros, nós fizemos o primeiro leilão de gado de prova dentro da Exposebu. A gente tem também nosso espaço dentro da Expogenética, onde a gente faz o leilão Baby. É um pavilhão lá Esse leilão é o leilão que eu mais gosto, porque a gente coloca o que a gente faz de melhor à disposição do mercado. São as bezerrinhas que fazem a gente alavancar. Além disso, a gente tem o leilão Matrizes, né? Nós temos 2 edições, fizemos um leilão em maio e vamos fazer outra agora. Dia 1º de novembro nós vamos fazer leilão Matrizes, né? Edição Baby, com foco, nós vamos estar vendendo 100 bezerrinhas genotipadas e também 15 doadoras de embrião, vacas consagradas que contribuíram muito aqui dentro do nosso rebanho. Além disso, a gente tem que ser moderno, né? A gente usa o Instagram para comercialização, a gente tem um e-commerce e Facebook, a gente usa e podem nos acessar. Todos estão convidados para virem aqui, conhecer o nosso trabalho. Nós temos aqui venda diretamente aqui na fazenda. E será um prazer receber qualquer um. Vai ser bem recebido, com certeza. Divini, e aí, como é que está formatado esse leilão? Olha para o pessoal aí, o que podemos esperar aí desse 1/11? São 2 categorias que vão ser comercializadas.
vacas doadoras de alto padrão, tanto fenotípico, né, e de avaliação genética. Fêmeas que foram doadoras aqui na Vera Cruz, mãe de touro de central, irmã de touro de central. Só para você ver o nível que são essas fêmeas que vão ser ofertadas. Então, as fêmeas muito boas, mas muito boa mesmo, e que ainda pode, tenho certeza que contribuir com muitos rebanhos por aí, pela qualidade dessas fêmeas, sabe? São fêmeas ainda que têm filhos para nascer aqui ainda dentro da fazenda, pela qualidade que elas são. Então são fêmeas fantásticas, são 15 fêmeas doadoras. E bezerras, 100 bezerras, que têm o mesmo fenótipo, com avaliação genética superior à das fêmeas, que são mais jovens. Sim. Eu tenho que sempre falar que os mais jovens precisam ser melhor dos que os mais zerados, né? Então são superiores em avaliação genética e que possuem o mesmo fenótipo dessas doadoras, que faz parte desse trabalho, então, né? O animal aqui tem que produzir o fenótipo produtivo. O animal tem que ser funcional, e essas fêmeas são funcionais. Muito bom. E aí, Cláudio, qual que é o valor genético, então, dessas bezerras, dessa oferta do dia 1º/11? Bom, essa oferta desses bezerros do 1º/11 são as fêmeas que, se fosse necessário, nós compraríamos. É gostoso vender o que a gente quer comprar, exatamente. Né? Então, por exemplo, nós temos aí, o que nós precisamos? Habilidade materna. Verifiquem o valor genético dessas fêmeas para habilidade materna. Todo animal de corte tem que ter velocidade de crescimento. Nós temos fêmeas aí de DEP para pesa 1 ano, sobre ano, com mais de 30 quilos. Mais de uma arroba genética. Probabilidade de parto precoce, steability. O cara pensa, pô, eu quero fazer precocinha. Perfeitamente. Você vem, você vai achar exatamente aquilo que a Vera Cruz produz para ela e você vai adquirir aquele material que ela produz para ela, para você. Porque aqui não tem reserva. E essas fêmeas são as fêmeas que foram retiradas do programa de seleção, porque nós temos que colocar no mercado o que tem de melhor. Mas são fêmeas, praticamente, numa média de MGTE, facilmente você vai achar 0,1, 1, 2, 3, que é excelente. Mas a frequência de top 1 é muito grande. Ou seja, top 1 na avaliação atual e aqui no plantel da Vera Cruz. Imagina o que essa fêmea pode fazer num plantel que está aí iniciando seus trabalhos ou que quer dar uma acelerada. A genética Vera Cruz acelera o progresso genético e, consequentemente, acelera o lucro no sistema de produção. E complementando o que eu tinha dito, a oferta, as doadoras serão ofertadas de forma individual e das bezerras terá de forma individual e de lotes múltiplos, que vai ter dupla e vai ter de lote sextuplo. Então, um negócio bem prático para dar agilidade ao leilão. Mas até nos lotes múltiplos poderia tranquilamente ser individual. Está sendo feito para atender o mercado. Atender o mercado e dar agilidade no evento. O que o mercado pode esperar dessa oferta, Jair? Qualidade, um material genético muito lucrativo. Eu gostaria de ter achado uma oportunidade dessa quando eu comecei. A gente está vendendo o que realmente a gente gostaria de comprar. Isso é gratificante. Então o mercado pode esperar uma genética lucrativa. Quem quiser acelerar seus ganhos dentro da propriedade, essa é a oportunidade. São bezerras que carregam um pacote genético com todo o trabalho da Vera Cruz. Muito bom. Tudo que é bom também acaba, né? Não tem muito jeito. Cláudio, vou te pedir para você fazer as considerações finais. Foi muito produtiva a nossa conversa aqui. Cumprimos a nossa missão de levar conhecimento, democratizar isso para o produtor lá na ponta. Queria que você, além da mensagem final sobre melhoramento e tudo mais, uma mensagem também de otimismo aí para o produtor, que
A gente tem as fases de ciclo pecuário, etc, mas a gente sabe da importância da genética dentro desse cenário como um todo. Sua mensagem. Inicialmente, parabéns pela condução da AgroDX nesse programa. Agradecer muito a Veracruz a oportunidade que nós possamos fazer esse bate-papo, que na minha opinião é transferência de tecnologia, é um evento de transferência de tecnologia, e a Embrapa Cerrados e a NCP se sentem muito honradas de estar aqui tendo essa oportunidade. Em relação ao futuro, eu digo o seguinte, a mensagem que eu quero deixar. Crises passam, tempestades passam e sempre vem o sol brilhando. E nós temos sempre que acreditar para frente. Otimismo, entusiasmo. E aqui nós não somos só otimistas, nós somos entusiasmados, que a gente pode fazer um futuro melhor. E a nossa contribuição para um futuro melhor é que a tendência de mercado, final de 24 e 25, com bezerro, com boi, a 330, arroba, nós queremos que a Genética Veracruz seja a ferramenta de lucro para ajudar o produtor a surfar nessa onda de 2024-25. Lembre-se, o animal de 2025 está sendo produzido agora. Muito bom. É isso, obrigado. E aí, Divino, você aí, as suas considerações finais, mensagem aí para os telespectadores. Te parabenizar pela condução, né, desse bate-papo, né, dessa conversa nossa aqui, muito satisfatório. Tenho certeza que muita gente vai utilizar dessas informações que nós falamos, e tenho certeza que nós contribuímos com muitas pessoas por aí, que faz parte, né, do nosso trabalho, contribuir com o pecuarista de um modo geral. E agradecer também a Veracruz pelo tempo que presta serviço aqui na propriedade, e parabenizar também pela coragem, né, pela perseverança e pela atitude, né, que tem tido sempre de estar sempre melhorando. E agradeço muito a oportunidade e um abraço a todos. Jairinho, sua mensagem final. É isso aí. Minha mensagem é que todos sejam otimistas. Nós estamos passando aqui uma fase de um ciclo que a gente já sabia que ia acontecer, e daqui a 2 anos a gente vai, como diz o Cláudio, a gente vai colher os frutos que a gente planta hoje. Então essa é a hora de investir em genética. Comprem genética melhoradora, porque a gente terá bons momentos aí em breve. Maravilha, pessoal. Bom, foi um prazer compartilhar esse momento com vocês. Jairinho, obrigado pela confiança de sempre. Eu tenho as minhas loucuras e você pelo menos testa. E isso deixa a gente feliz, né? Nem sempre a gente é assertivo, mas a gente está em busca também de inovação. Eu acredito que evoluir na comunicação, evoluir no marketing dos projetos, também é peça fundamental para o sucesso da pecuária como um todo. É isso aí. Wagner, a AgroDX teve um papel fundamental, porque nada adianta a gente produzir, a gente não ter uma forma de comercialização eficiente. A AgroDX fez a diferença aqui na Veracruz. Muito obrigado a você e muito obrigado a todos aí que estão ouvindo o nosso podcast. É isso aí. Bom, foi uma troca de experiência muito rica. Compartilhamos aí sobre assuntos sobre pecuária, melhoramento genético, ciência, uma coisa talvez até inovadora, não deveria ser, mas considerando uma fazenda de produção de genética. Isso deixa a gente, nós que acreditamos no conhecimento, deixa a gente feliz. Também pedimos para que você que está acompanhando, compartilhe esse podcast, acompanhe nas redes sociais da Embrapa, da Veracruz, da BCZ, também da AgroDX. Temos o nosso canal AgroDX na Fazenda Podcast. Enfim, continue nos acompanhando e nos vemos num próximo episódio.